Hello, oitavo ano. How are you? Fine? Yes? Very, very good. Next, this class we'll talk about review, ok? Então, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo das unidades 6, 7 and 8, alright? Então, eu vou focar nos grammar, o que nós discutimos, o que nós já fizemos de exercise, tá? E as dúvidas que ficarem, aí a gente tira no chat dessa semana, tá? Então anotem aí direitinho, verifiquem o que vocês ainda têm dúvida e aí a gente tira lá no chat, alright? Please open your books, page 115, ok? Sorry, 115. O que nós falamos aqui na unidade number 6, tá? Então, aqui nessa unidade, nós conversamos um pouquinho sobre past perfect, né? Então, aqui no past perfect, nós falamos o que? The past perfect is used to talk about actions that happened before a past event. Então, o que nós discutimos, né? O que eu tenho que identificar na minha frase? O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? Eu coloco o simple past, ou o past perfect, e o que aconteceu depois, eu coloco... Peraí, vamos lá. Yes, a primeira ação eu coloco o past perfect, tá? Que aconteceu before, aconteceu antes. E a segunda ação, o simple past. Vamos lá, a gente já fez exercício, a gente já viu, né? Só vamos dar uma relembrada. Então, aqui, ó, the past perfect used to talk about actions that happened before, antes, a past event, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, subject. Então, qual é a estrutura? É o subject, depois o had, tá? Que o have é o auxiliar desse tempo verbal, como ele está no passado, então eu tenho que usar sempre ele no passado. E o have no passado é had para todos os sujeitos, alright? Ordered, então aí a segunda frase, o segundo verbo eu uso no past participle, ok? E aí o complemento, the pizza. Então, when I arrived at the restaurant, they had already ordered the pizza, tá? Então, vamos lá, o que aconteceu primeiro? Quando eu cheguei no restaurante, eles já tinham pedido a pizza. Então, o que aconteceu primeiro é o past perfect, alright? Ok? Então, a primeira ação, eles tinham pedido a pizza e a segunda ação, eu cheguei. Então, de novo, qual é a estrutura? Primeira ação, first actions, past perfect. Segunda ação, que aconteceu depois, simple past, ok? Então, ali, ó, e aí ele inverteu, tanto faz a ordem, né? O sentido é o mesmo. They already ordered the pizza when I arrived at the restaurant. Eles já tinham pedido a pizza quando eu cheguei ao restaurante. Very good. E na negative? O que a gente faz na negative? When I arrived at the restaurant, they hadn't ordered the pizza. Então, quando eu cheguei ao restaurante, eles não tinham pedido a pizza, tá? Então, o had not, hadn't. E quando eu tenho a interrogativa, é o mesmo processo do auxiliar. O auxiliar vem na frente, tá? Então, quem é o meu auxiliar? O had, nesse caso. Então, had they ordered the pizza when you arrived at the restaurant? Tá? Então, eu uso had e aí vem sujeito, o verbo e o complemento. Alright? E aí a resposta é yes, they had, no, they hadn't. Ok? Very good, guys. Então, esse era o grammar. Agora, vamos para a página 118. Oh, sorry, 90. Here. Tá? Então, aqui nós estamos falando um pouquinho sobre sufixo, né? Eu coloquei alguma coisa na AC de vocês, né? Para vocês lembrarem sobre isso, estudarem um pouquinho. Então, suffixes are attached to the base forms of words to create new ones. The suffix
ER, OR, IAN, and IST can be used to form names of professions, tá? Então, são usados o quê? Para formar profissões. Então, nós temos ali to teach, que é o verbo. Quando eu coloco o ER, vira teacher, que é a profissão. Depois, to compose, o verbo composer, virou o compositor, né? Depois, to type, typist, eu acrescento o IES. Music, musician, ok? So, to direct, director. Piano, pianist, ok? Então, ali o que vocês têm que lembrar? Qual é a terminação correta para cada um? O sufixo. Então, ali eu tenho o verbo e eu tenho o quê? O substantivo, tá? Então, quando eu tenho to na frente, eu estou falando de verbo. E quando eu não tenho nada, eu estou falando do substantivo, ok? Very good, guys. So, 131. Next page, nós vamos falar um pouquinho da gramática da unidade number 7, tá? Então, aqui, ó, quando eu uso how, tá? Então, aqui eu tenho, ó, question with how. Todas as questões que eu começo com how. Então, eu tenho how old, que é o quão velho, né? Is used to talk about age, para falar sobre idade. Eu não pergunto how old are you? Né? Quantos anos você tem? Quão velho você é? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Aí nós temos how much, que é sobre quantidade ou preço. Depois, o how much também, quando eu quero usar sobre peso, tá? Depois, o how wide, que é a largura, quão largo é. How big, quão grande ele é. How long, quão longo, tá? Então, nós temos o comprimento e a largura, é diferente, né? Então, quando eu falo quão longo, quero saber do comprimento. Yes, e ele pode falar how long do you use to ask about land or durance of something. Então, how long, tanto eu posso falar sobre o comprimento, como eu posso falar sobre a duração de alguma coisa. How long time, né? Quanto tempo, ok? Alright? Very, very good, guys. Aqui no Secret, tá? Então é só você saber aí qual é o sentido da sua frase para você usar o how com essas palavras aí. Very nice. So, 134. Let me see. 34. 34, nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre os verbos hold and steal. Então, qual é a diferença, né? To hold and to steal have a similar meaning. Se eu for traduzir, é o verbo roubar, tá? Só que em inglês ele tem essa diferença de sentido. Então, eu tenho, ó, which is to take something from someone without permission. Então, os dois é tirar alguma coisa de alguém sem a permissão. However, the verb to rob focus on the place. Então, o verbo roubar, o rob, ele foca no lugar, tá? Que houve aquele roubo. Organization or person from which the things was taken, tá? Ou a pessoa que foi roubada. Então, ó, to rob plus place. The gang robbed the bank. Então, bank é o lugar, tá? O que eles roubaram? O banco. O que ele roubou, eu não sei. Mas foi roubado o banco. Very good. Attention, used don't say robbed, stolen objects, tá? The verbs to steal focus on the thing that was taken. Vai focar na coisa que foi roubada. Então, ó, to steal plus something from someone. He stole money from the bank. Então, aí eu especifiquei que foi roubado. Foi roubado o dinheiro. Então, eu uso o stole, tá? Então, quando eu quero falar da coisa, eu uso steal. Quando eu quero falar do local, eu uso o rob. Por que eu usei stolen aqui? Porque é passado, ele roubou, tá? Ele é irregular esse verbo, então eu uso stole. Very nice, guys. So, 137. Sorry. Na 137,
nós vamos falar sobre Present Perfect Continuous. Então, ele é usado para mostrar alguma ação que começou no passado e continua no presente, tá? It usually indicates the duration or the amount of time situation has been happened for. Então, ele foca no quê? Na duração ou no montante, né, de tempo que aquilo aconteceu, alright? It's common to use since, desde, or for, when use the present perfect continuous. Então, isso aconteceu desde o ano passado. Eu dei até alguns exemplos para você. E o for, por tanto tempo, ok? Então, a estrutura é o have ou has, dependendo do sujeito. He, she, it é has. Se não for, é have. O been e mais o verbo no ing, tá? Então, sempre que eu pedir para você, passe para o present perfect, essa frase. Present perfect continuous. Então, primeiro você tem que identificar quem é o seu sujeito. É he, então eu coloco he has been. Já fiz metade da minha frase. He has been e o verbo principal no ing. Não tem segredo, tá, gente? Então, é só prestar atenção nessa estrutura. Ah, o meu sujeito é you. You have been e o verbo no ing, tá? Então, é só focar aí na estrutura. Então, aqui nós temos, se nós estivermos na negativa, eu vou usar o quê? O has not ou have not. A negativa vem sempre depois do verbo auxiliar, que no caso aqui é o have, tá? Então, aqui nós temos he hasn't been sleeping, tá? Então, o sujeito, o has, o not, o been e o verbo no ing. Se for na interrogativa, ao contrário, né? Eu sempre começo com o quê? Com o auxiliar. Has, depois o sujeito, o been, o verbo no ing. Ok? Very, very good, guys. The last one, 151. Aqui no 51, nós vamos falar um pouquinho sobre may and might, tá? Então, ó, possibilities. Então, são possibilidades, alright? This page. Very, very easy, guys. 151. May and might are used to express possibilities. They are normally used interchangeably, without a significant difference in meaning. However, might often implies a smaller chance of something happening, tá? Então, quando eu uso might, então é uma pequena chance daquilo acontecer. Então, vamos lá, ó. O may é mais provável, o might é menos provável. Então, ó, they may stay in a hotel. It's likely they will stay in a hotel. Tá? Então, ó, eles podem permanecer no local, tá? Permanecer no hotel. É provável que eles permaneçam no hotel. Então, é provável, ok? Então, é 65% de chance. Então, eu uso o may. Aqui já não, ó. They might stay in a hotel. There is only a possibility they will stay in a hotel, but they are not very sure. Então, vamos lá, ó. Eles poderiam permanecer no hotel. Há somente uma possibilidade que eles estariam no hotel, mas eles não têm certeza. Então, quando eu não tenho certeza, eu tenho é possível que aquilo aconteça, eu uso might. Quando eu já estou mais certa daquilo, eu uso may. Alright, guys? Então, may, 65% daquilo acontecer. Might, 35%. Então, pode ser que não, tá? Então, ó, negative form. They may not stay in a hotel, tá? Então, eu não junto, eu coloco not separado. Não é que nem o isn't que a gente junta. Aqui no caso, não, porque eles são modais, tá? Então, é they may not ou they might not, tá? A negativa vem sempre depois desse verbo modal. Ok, guys? Alright? No secret. Very, very easy. Anotem aí direitinho. Prestem bastante atenção nessas explicações que eu dei no geral do grammar, né? Que a gente já aprendeu. E mesmo assim permanecer as dúvidas, anotem e a gente tira lá no chat.
Alright? Thank you so much. See you in the next class. Bye bye.